Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, o professor Roberto Câmara, do Departamento de Física, juntamente com o professor Luiz Henrique, também do Departamento de Física. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, meu caro, bom dia, ouvintes. No estúdio, temos o apoio na técnica de som do operador Leonardo Paixão. Também é aluno do nosso Departamento de Física. Na direção de programação, temos nosso amigo Felipe Reis, diretor do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Hoje no programa iremos conversar com a professora Adelma Alves de Figueiredo, do curso de Medicina da UFRR. A gente vai tratar sobre doenças celíacas. Bom dia, professora Adelma. Obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vinda ao programa Por Dentro da Ciência. Bom dia. Agradeço muito o convite. E fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui para falar de uma doença que existe mitos, existe hoje em dia um modismo e muita confusão ainda com a informação técnica do que é a doença celíaca. Então explica pra gente, professora, o que é a doença celíaca? Doença celíaca é uma intolerância permanente ao glúten, né? E o glúten está contido na centeio, na cevada, no malte e na aveia. Na aveia, aspas, hoje em dia sabe que a aveia não é culpada, mas ela se contamina durante seu processo manufaturamento, né, com o glúten. Por isso que a gente ainda fala aveia, mas ela realmente não tem culpa no cartório. Antes da gente continuar, professor, explica o que é contaminação. Contaminação é quando no processo de industrialização existe... você usa a mesma maquinaria, né, maquinaria que também foi utilizada com produtos que tenham glúten. Então, até em nossa casa, às vezes a gente usa, por exemplo, quem não pode comer nada com leite. Se eu pegar uma espátula e passar na manteiga, e o outro que tem alergia ao leite, passar aquela mesma espátula em outro produto que não seja leite, mas ele está usando uma espátula contaminada, né? Uma contaminação seria nesse aspecto. Professor, e essa intolerância causa o quê? Que tipo de efeitos causa na pessoa? O quadro clássico da doença celíaca, acho que é isso que você está perguntando, né? Ele acomete crianças pequenas, né? Entre 1 e 4 anos de idade, pode ser mais nova do que isso, com diarreia, né? Diarreias explosivas, volumosas, sempre sem sangue, com distensão abdominal, né? A criança tem uma barriga grande, bem cheia de gases, né? Mas ela tem um quadro de desnutrição, porque ele vai mal absorver, já que ele está tendo diarreia, ele vai perder muita caloria e não vai absorver o que come, porque existe um processo inflamatório naquele intestino delgado. Tem uma criancinha que tem diarreia, que tem distensão abdominal e que tem os braços e as pernas bem finas, porque ela não tem musculatura, ela está desnutrida, né? Tem uma hipotrofia glútea, chamada até glúten em ameixa seca, né? Porque a gente olhar por trás do bumbum do bebê, ele é bem pequeno. Isso é ele tem essa característica corporal pela disenteria que ele tem devido à intolerância? Isso, pela diarreia. Pela diarreia. Tem. E isso é só a pontinha do iceberg, né? Existem várias outras formas de doença celíaca, antigamente eram chamadas de formas atípicas, mas elas são tão prevalentes que a gente está tentando tirar, né? A literatura científica já não usa tanto esse termo atípico, porque para chamar a atenção que não é, o atípico dá uma ideia de anormal, de raridade, e não é raro, né? As outras formas são subdiagnosticadas. Por exemplo, a criança que não cresce, é obrigatório investigar a doença celíaca. Anemia que não se cura, você trata, a pessoa melhora, daqui a pouco está de novo com anemia e melhora. Uma das doenças a se investigar é a doença celíaca. Tem outras causas também. Infertilidade na mulher no período fértil, né? Das mulheres que não conseguem engravidar, você pode ser doença celíaca.
Deixa eu explicar para os ouvintes. A Adelma é a pediatra da minha filha, que é celíaca. A gente descobriu e exatamente a causa da suspeita surgiu da pequena estatura da minha filha, que acabou até indo para hormônio do crescimento. Mas não fica claro para mim, Adelma, a causa da doença celíaca, porque você, assim, tem um fator genético envolvido? Como é? Explica pra gente. Deixa eu emendar a pergunta aqui, Adelma. E aí, é uma intolerância, é uma alergia? O que caracteriza o mecanismo? É de alergia ou de intolerância? Então, explica. Vamos lá. Então, a doença celíaca, existem duas teorias. Na verdade, a gente sabe que é a intolerância ao glúten, que é geneticamente determinada, né? Hoje, os antígenos de histocompatibilidade, aquele HLA, né? Quando a gente vai, todo mundo já ouviu falar, quando vai doar medula óssea, tem que ver se é compatível, se não é compatível, né? Então, se sabe que para ser celíaco, você tem um HLA específico. Você tem que ser DQ2 ou DQ8, né? Sobretudo o DQ2. Mas 30% da população é DQ2, DQ8 e não tem a doença celíaca. Isso aí é uma incógnita, isso é fato. O fato de você ter esse antígeno de compatibilidade, né? Se aquele HLA específico. Você tem um marcador genético que indica a doença, mas não tem a doença. Não que indique a doença, que indique sua suscetibilidade para ter a doença. Uma predisposição. Isso. Mas alguma coisa acontece a nível ambiental, que a gente não conseguiu ainda dizer qual é o fator de risco, né? Teve várias épocas, teve uma época que existia uma janela de introdução do glúten que era entre 4 e 7 meses, bem recente, 2015. Depois se viu com outros trabalhos maiores que isso não se repetiu. Então a introdução precoce fora dessa janela não afeta a incidência da doença celíaca. Então 30% da população tem esse marcador genético e nunca vai ser celíaco. Então isso não é sozinho o determinante. Mas existe algum mecanismo que ative isso aí? Ou seja, a pessoa quando é celíaca, ela sempre foi ou ela pode ter nascido sem ser celíaca e em algum momento ter disparado esse mecanismo? Você sabe informar? Exatamente isso, em algum momento ter disparado. É tanto que a gente tem a maior parte dos casos é na infância mesmo. Mas existe doença celíaca só na fase adulta, né? E na infância... Então, uma vez celíaca, não necessariamente sempre celíaca, eu posso ter a doença você pode ter um marcador genético e não ter um ambiente, não disparar esse gatilho. Ter um marcador genético, né? Tá, mas se eu estou suspeitando e faço um marcador e não é DQ2, DQ8, eu posso te afirmar que você não vai ser celíaco, porque você não tem esse antígeno de compatibilidade que hoje em dia está envolvido, já conseguimos identificar onde é o marcador genético, né? Tu tem algum dado de literatura desses 30% da população que tem o DQ2 e DQ8, quantos por cento tem a doença celíaca? Esses 30% eles têm um marcador e nunca vão ter doença celíaca, né? E vários outros têm um marcador e têm a doença celíaca. Agora, o que dispara? Por que dispara na infância a maioria? Mas a gente também tem doença celíaca na terceira, quarta década de vida, né? Então, alguma coisa dispara já na quarta década de vida. Isso. E não porque não disparou tão cedo. O que foi que protegeu essa pessoa, né? E aí, o que causa essa doença celíaca? A nível celular, pode ser uma falta do enzima, né? Que aí o componente ativo, a prolamina, que é o componente ativo do glúten, não seria digerida adequadamente, geraria uma substância tóxica e todo o outro desencadearia o processo. Ou então, não sei, por esse mecanismo, seu mecanismo imunológico. Então, a parte estrutural ainda não está bem esclarecida, né? O que é que na célula gera isso? Mas o que é que a gente tem lá, quando você tem um paciente que teve doença celíaca? A gente tem hoje os exames que a gente faz no sangue, né? Isso de 96 para cá, que são as sorologias. Era isso que eu ia perguntar. Você falou que logo no início, a criança vai desenvolver entre 1 e 4 anos. Mas tem as características que me diz se ela tem a doença celíaca. Mas também tem como eu avaliar clinicamente, fazer um exame de DNA, essas coisas, para saber se ela tem. Isso, já que acomete tanto a população, não já é uma coisa tradicional? É caro esse exame, como o exame do pezinho, por exemplo? Ou eu só consigo descobrir naquele período de 1 a 4 anos? Não, a gente pode descobrir sempre. Hoje em dia a gente tem a sorologia. Então, por exemplo,
Como a gente sabe que existe uma incidência muito maior entre parentes, né? Descobrimos uma criança que tem a doença celíaca, confirmado, que eu vou te explicar depois o critério de confirmação que passa por uma biópsia. Confirmou realmente, tem doença celíaca. Aí a gente faz o exame de sangue, é a sorologia, né? Que tem uma especificidade, uma sensibilidade muito alta, né? Então, nos parentes. A gente só não vai fazer biópsia em todo mundo, né? Então, os que deram sorologia positiva, né? Que vai se necessitar fazer uma biópsia do intestino delgado para confirmar ou não. É um exame ainda caro, né? No nosso país a gente não tem as estatísticas assim, tem alguns trabalhos que mostram que é mais raro aqui, mas a gente já tem trabalho que mostra que é para 1 para 600, 1 para 700 pessoas tem doença celíaca. Então, os países do norte da Europa é feito rotineiramente a pesquisa de doença celíaca. Aqui a gente não tem Adelma, isso. Tem algum trabalho que relacione, porque você falou a respeito do nosso país é continental, mas a gente vê, a gente tem comunidades indígenas de norte a sul, com costumes alimentícios um pouco parecidos, porque a base de alimento do nosso indígena é a macaxeira, né? Tem algum trabalho relacionando a doença celíaca com os hábitos alimentares? Tem sim. Muitos trabalhos, não no Brasil, né? Muitos trabalhos, principalmente na Europa, que a incidência lá é muito maior. E trabalhos americanos também. Mas no nosso país, em relação ao indígena, eu nunca vi nenhum trabalho. E tu tem algum conhecimento de doença celíaca em indígena? Não conheço nenhum caso, mas com certeza eles não são isentos. Podem ter um percentual menor pela questão da etnia, né? Mas não são isentos. Os caucasianos, né? Quanto mais ao norte, mais prevalência de doença celíaca, né? E a miscigenação é menor também, a gente sabe, entre eles, né? No nosso Brasil a gente tem um país muito miscigenado. Ô Adelma, você falou que em algum momento da vida vem um mecanismo ainda desconhecido que ativa aí a doença. O fato de você ter esse processo que é ativado em algum momento, de certa forma não é um bom indicativo da possível solução, porque se você tem um mecanismo que ativa, você pode ter um mecanismo contrário que vai desativá-lo. Exatamente. Isso é o carro-chefe das pesquisas, né? Tentar descobrir o que é que ativa, né? A gente não consegue hoje dizer como se fazer para prevenir doença celíaca, né? Já teve uma época da introdução precoce do glúten na dieta. Já teve uma época da introdução, quanto mais retardar a introdução, melhor, né? Já teve uma época que tem que ter naquela janela. Então, hoje em dia, a gente não pode indicar isso. No dia que a gente descobrir isso, a gente vai conseguir orientar como diminuir essa incidência da doença celíaca. Eu queria só falar mais um pouquinho sobre também as formas clínicas que chamam a atenção. Porque não só a parte da diarreia, a gente tem a diarreia, é realmente a forma assim, mais exuberante da doença, vou dizer mais atípica, mas a mais exuberante, né? A mais fácil de se lembrar da doença celíaca, uma diarreia sempre sem sangue, né? Diarreia profusa, que desidrata a criança, que desnutre a criança, quanto mais demorar o diagnóstico. Mas várias outras formas, inclusive infertilidade, hoje em dia convulsões com calcificação na região occipital, na região posterior da nossa cabeça, são formas de doença celíaca. Isso aí você diagnostica com ressonância, você tem essa calcificação, o raio-x mesmo? O raio-x-V, calcificação raio-x-V. Aí você tem um quadro infertilidade, anemia que não melhora, né? Baixa estatura, né? Que agora, graças a Deus, existe um link, é um protocolo já, né? Os endocrinologistas, que os pacientes com baixa estatura, eles vão para o endocrinologista. Eles necessariamente incluem na rotina de pesquisa a doença celíaca. Adelma, deixa eu te fazer uma pergunta. A minha filha, como você sabe, ela foi diagnosticada celíaca e a suspeita veio por conta da baixa estatura dela. Mas fora isso, ela não tinha nenhum outro sintoma. Né? Deixa eu dar um advogado do diabo. Será que essa ausência de sintomas, de certa forma, até que ponto essa doença é grave? Porque se a gente não tivesse percebido, teria passado batido e provavelmente ela iria viver a vida toda comendo pizza, macarrão, como comia antes e nunca teve nenhum problema aparente, né? Quais são os possíveis efeitos da manutenção
do glúten na dieta de uma pessoa celíaca? Essa pergunta é ótima, muito boa para poder falar disso aqui, né? Então, ia passar desapercebido. Só foi procurado porque tinha baixa estatura e uma pessoa que atendeu lembrou que podia ser doença celíaca, né? Então, o fato é que, para fechar o diagnóstico, ela fez uma endoscopia, fez uma biópsiazinha do intestino delgado. A biópsia por si só não dói, né? Feito durante uma endoscopia. Todo paciente, para se pensar celíaco, não basta o exame de sangue. O exame de sangue é um forte indicador. Mas à luz do conhecimento atual, agora no final de 2017, necessariamente a gente tem que fazer uma primeira biópsia para fechar o diagnóstico. Então, você, quando faz a biópsia, tem as alterações lá, que existe uma classificação, existe algumas, mas a mais usada é a de Marsh, e que fecha o diagnóstico. Vai de 0 a 4, né? Paciente 3 e 4 fecha o diagnóstico. Que foi o caso dessa paciente. Fechando o diagnóstico, ela não tinha, foi muito boa a sua pergunta, porque ela não tinha nenhum outro sintoma. Então, provavelmente, ia continuar consumindo glúten a vida toda. Então, os pacientes que não sabem que são celíacos ou que são celíacos e não fazem a dieta, eles têm um risco maior, né, de desenvolver linfoma, né, com a doença oncológica grave. Eles têm um risco maior de desenvolver as doenças autoimunes, né, como diabetes mellitus tipo 1, como todas as outras doenças autoimunes, como tireoidite, né, e que vai ter, e a repercussão no futuro a gente não saberia dizer se ela ia ter algum problema de fertilidade, se ela ia ter anemia, osteoporose, que é muito comum, mulheres, né? Isso, e nos celíacos não tratados, os celíacos rebeldes que não seguem a dieta, que foram constantemente a dieta. Então é muito importante ficar claro, doença celíaca tem que tirar 100% do glúten, muito, muito importante isso ficar claro. E se você for tirar só por questão que hoje está na moda... Eu ia perguntar isso também, né? Isso. É importante você investigar antes se tem doença celíaca, porque depois você perde até o critério, né? Não tem... Isso aí é uma decisão individual, né? A gente vai respeitar, mas isso não não tem associação. O glúten faz mal. De jeito nenhum, né? O glúten não faz mal para ninguém. Faz mal se eu tiver... a genética que predispõe a doença celíaca, e se eu já tiver a doença celíaca. Mesmo que eu tenha genética, a gente sabe que 30% vai ter o HLA-DQ2 ou DQ8 e não vai desenvolver a doença. Deixa eu voltar a esse diagnóstico pela estatura, que sempre me vem à cabeça essas doenças do não índio. Eu acho que fazer pesquisa nos índios, e a gente ainda tem uma grande oportunidade aqui, a gente tem os Waimiri Atuari, que ainda estão bastante aculturados, aliás, ao contrário, ainda estão bastante culturados no estilo de vida deles. A gente tem os Yanomamis, e aí quando você falou de estatura, você compara a estatura do indígena, ele já é uma estatura pequena, e pequena em relação à nossa, mas você tem indígenas também com estaturas bem grandes. Quando você faz o diagnóstico a partir da estatura, você está usando um padrão do homem não índio. Isso. Ok? E não tem nenhum dado acadêmico, dado de revistas, a respeito de estatura, levar, né, em consideração essa estatura para populações indígenas, que a gente tem na África também muitas populações indígenas cuja estatura é pequena em relação à nossa. Qual é a confiança desse diagnóstico pela estatura? Muito embora parece que, pelo que você falou, depois é que com outro exame é que... Isso. Mas a minha preocupação é a estatura. Tá. A estatura, ela vai destoar da família. É uma pessoa, né, que o alvo genético dela seria outra estatura. Então a gente tem o alvo genético, a gente calcula a partir da mãe e do pai, né? E aquela criança, ela não está crescendo pelo menos o esperado, né? Na fase escolar, por exemplo, pelo menos 6 centímetros ao ano. Ela não está crescendo aquilo. Então ela está destoando, ela estacionou no ganho de estatura. Só para ilustrar, a minha filha, em um ano, ela cresceu 1,5 centímetros, né? E depois que descobriu o tratamento, ela cresceu esse mesmo 1,5 centímetros, por exemplo, nos últimos 30 dias, depois que começou a fazer o alvo genético dela era outro completamente diferente, que estava sendo afetado por uma doença não diagnosticada, né? Que graças a Deus o endocrinologista sempre faz parte do protocolo da baixa estatura, triar a doença celíaca. Então a estatura, ela funciona, existe umas tabelas, né, que a gente sabe. E é nessa que é conhecida para o não índio, né?
seria necessário uma investigação especial para o índio. Mas aí na questão da baixa estatura indígena entra a desnutrição crônica, né? A monotonia alimentar, a falta de micronutrientes, porque aquela dieta baseada em mandioca, em milho. Então faltam os micronutrientes que são responsáveis pelo crescimento. Aquilo que eu comentei antes, né? Fazer uma avaliação tanto do hábito alimentar quanto da estatura. Acho que a impressão que eu tenho, a gente precisa, e eu acho que vai avançar, explorar mais essas doenças nas populações indígenas, que o referencial que a gente usa é muito do não índio. Isso. Mas como você falou há pouco, ainda não sabe nem o que é que causa a doença celíaca. E aí eu vou insistir, ela é uma intolerância ou é uma alergia? A doença celíaca necessariamente é uma intolerância ao glúten, né? Existe a alergia ao glúten. Você consome o glúten e você tem uma reação alérgica, como tem ao camarão, ao leite, né? Isso aí é um outro tipo de doença. É outro mecanismo. É outro mecanismo, né? Fisiopatológico, né? E a doença celíaca não. Você entra em contato com o glúten, você não vai desenvolver nenhuma reação anafilática, você tem um processo inflamatório na mucosa do intestino delgado. Esse processo inflamatório libera algumas substâncias para o sangue, que aí isso ainda está por se esclarecer, que é responsável por várias formas da doença, né? É tão vasto ainda e é tão não esclarecido ainda como é esse mecanismo. Existem várias teorias, né? Mas que a gente pode ter expressões clínicas como calcificação na parte posterior do cérebro, né? E você tem epilepsias, né, por conta dessa calcificação, e deve investigar a doença celíaca. Como a gente pode ter diarreia profusa, pode ter baixa estatura, infertilidade, anemia crônica, osteoporose. Qual é o ano de conhecimento dessa doença? Quando é que ela é registrada? Na história científica? Há mais de um século. Isso começou bem antes, mas assim, o auge ficou clara na Segunda Guerra Mundial, né? Quando houve uma privação, né, do pão, e depois que passou a guerra, se introduziu novamente o pão, né, lá nos holandeses. E o que aconteceu? Essas crianças que estavam desnutridas se tornaram muito mais desnutridas depois da guerra. E se começou a se questionar, né, como é que agora que melhorou o fornecimento de alimento, né, então um pesquisador, Dick, ele começou a questionar, melhorou a oferta de alimento, o alimento era o pão na época, muito utilizado, e como é que agora se tornou mais desnutrida? Então, porque elas começaram a desenvolver os sintomas da doença celíaca, e começou a ser associado com o pão, depois com o glúten, né, e na verdade é porque o pão contém o glúten. Adelma, deixa eu voltar um pouco. Você no começo da entrevista você falou da contaminação, né, que é quando você utiliza o mesmo maquinário. Em casa a gente tenta, sempre que possível, evitar esse cruzamento de produtos com glúten com os que não tem glúten. Mas fora de casa é mais difícil, né? Sim. É mais difícil. Já tem algum estudo sobre os efeitos da contaminação? Porque eu imagino que a contaminação é sempre quantidades muito pequenas. Sim. Tá? Até que ponto essa contaminação, a presença da contaminação é prejudicial? A contaminação ela é prejudicial sempre, né? Mesmo na contaminação pequena, você pode desenvolver, a gente sabe que a doença celíaca, como eu acabei de falar, não tratada, ela tem uma chance maior de desenvolver outras doenças. Então, a contaminação ela tem que ser evitada. E aí a gente tem como mensurar se está tendo contaminação. Aqueles marcadores sorológicos que eu citei, que servem para o início do diagnóstico, né? Para começar na suspeita clínica, ele serve muito bem para o acompanhamento. Então, paciente que é celíaco, que tem contaminação, o marcador ficar positivo. Então, no acompanhamento, a cada 3 meses, a cada 6 meses, uma vez por ano, de acordo com cada caso, né, ele vai fazer esse marcador sorológico e vai dar positivo quando tem a contaminação, né? A contaminação ela pode ser involuntária, completamente involuntária, a pessoa não identifica o que está fazendo, ou pode ser voluntária, né? Aquele paciente diz que não come de jeito nenhum e que dá uma escapada voluntariamente. Quando a gente faz a sorologia, vai estar lá positivo. Né? E aí esse paciente, às vezes, clinicamente, ele tinha um quadro muito grave, ele não está tendo mais aquele quadro grave, mas se a sorologia está positiva, ele continua tendo os mesmos riscos da época que ele não tratava, porque ele nem conhecia que tinha a doença. Então, ele pode estar ingerindo glúten, ter a doença, mas
não apresentar as reações, é isso? Pode. Como o caso a filha do professor falou, que era só a baixa estatura. Então, ela não tinha outro sintoma. Não tinha nada digestivo, né? Interessante. E qual é o nível de incidência dessa doença na população? Isso. Nos países do norte da Europa chega até 1 para 238, 1 para 220, né? De acordo com cada país. No nosso Brasil tem um trabalho mostrando de 1 para 600 e pouco. Mas tem outros que mostram uma incidência bem menor. Mas o fato é, quando a gente tinha conversado, falando se não podia fazer um rastreio aqui. Sim, deveria ser feito. Isso é a necessidade, que seja feito, rastreado, como é feito o teste do pezinho, feito o rastreio na população. Mas aí seria diferente do teste do pezinho, porque o teste do pezinho é assim que nasce. E para a gente desenvolver a doença celíaca, a gente tem que ter entrado em contato com o glúten. Então teria que se estabelecer uma idade maior. Quando você faz pesquisa, por exemplo, esse trabalho de infertilidade foi feito na clínica de infertilidade, triado pessoas que não tinham nenhum outro sintoma, né, que estavam lá só porque não conseguiam, mulheres que não conseguiam engravidar, e foi feita sorologia nessas mulheres. E foram encontrados vários casos de doença celíaca ali naquela população. Então, a pergunta seria, com que idade, né, é feito esse teste? Seria um teste de triagem populacional. Adel, mas esse primeiro teste, a sorologia, não é um exame de sangue? É um exame de sangue. Ele não poderia ser feito, por exemplo, nos hospitais infantis, em que você tem criança, e bastaria simplesmente fazer um examezinho? Isso. É tão caro assim? Não é barato, né? Não é acessível. Assim, o SUS paga para fazer, existe lei que instituiu, né, protocolos normatizados e publicados no Diário Oficial da União, que institui para pesquisa individual, não para rotina, né? Então, a rotina, pesquisa populacional, né, não está instituída. O SUS garante para a pesquisa individual. Você tem um caso suspeito, teoricamente está lá garantido e publicado que o paciente deve fazer, tem que ter acesso ao exame. Mas pelo que eu entendi, mesmo que você tenha esse marcador positivo, pode a doença não ter sido disparada ainda. Então talvez Da sorologia não. A sorologia é um sinal que a gente tem que já está tendo reação. E aí, para fechar o diagnóstico, temos que fazer a biópsia. Tá, mas o marcador genético não. O marcador genético você pode ter e não ter a doença. Pois era isso que eu ia questionar. Você comentou que o marcador é o DQ2 e o DQ8. O genético. O genético. 30% da população tem eles, mas não necessariamente nunca vão ter a doença celíaca. Vão ter a doença celíaca. Então, não fica meio difícil estabelecer um exame se a gente não sabe em que período essa doença vai ser disparada, ou seja, uma rotina? Sim, com certeza. Mas eu acredito assim, alguns países da Europa, como a prevalência é alta, eles fazem na fase escolar, por exemplo, né? Então faria a sorologia, não o marcador genético, a sorologia, né? Porque é o exame de rastreio, que se der positivo, vai se fazer a biópsia. Mas aí, individualmente, que vai ser avaliado pelo médico e encaminhado ou não para a biópsia, né? Com a sorologia positiva, provavelmente vai se fazer. Mas no Brasil, como a gente tem outras prioridades que ainda precisam ser estabelecidas, né? Não está em pauta, mas é um desejo, com certeza, de todo gastropediatra que isso entre em vigor, né? Estamos aqui com o programa Por Dentro da Ciência, na 95.9 FM, conversando com a professora Adelma Alves, do curso de Medicina da UFRR, tratando sobre doença celíaca. E, Adelma, eu posso ter o disparo da doença, tanto enquanto criança, adolescente, adulto, terceira, quarta idade? Tem algum trabalho que mostra uma relação de eu tenho o marcador, mas só disparei lá na terceira ou quarta idade? Algum trabalho que mostra essa história de evolução da doença no indivíduo que tem o marcador? Não sei se tu entendeu minha pergunta. Não, acho que nem eu entendi. Mas eu vou tentar saca só. Eu tenho o marcador, mas eu não disparei enquanto era criança. Fui diagnosticado. Mas aí eu disparei lá aos 40 anos, depois de 4 décadas. Tem algum trabalho que mostra alguma relação de continuidade? Ou
não dá para fazer essa pesquisa? Não, eu entendi sim. Não tem esse marcador, até porque não é feito rotineiramente pesquisa da sorologia, né? É feito quando você tem uma investigar, ou quando você tem algum sintoma para investigar, né? Pode ser sintomas não tão clássicos como diarreia, desnutrição, pode ser outros sintomas como anemia crônica que não responde ao bom tratamento, né? Ao tratamento adequado, vale ressaltar, não é qualquer anemia. E a gente não vai fazer na população em geral. Então não teria como, se fosse feito rotineiramente na população geral, a gente poderia dizer, de responder isso. Mas não se sabe hoje em dia, à luz do conhecimento, final de 2017, o que é que faz isso? O que é que faz disparar só na terceira ou quarta década de vida, né? É uma doença que afeta ambos os sexos, né? Parece que mais na população adulta afeta um pouco mais as mulheres, mas aí também tem o viés. A mulher vai mais ao médico, a mulher investiga mais, né? Será que não é mais diagnosticado nas mulheres? Eu até ia perguntar, você falou dos sintomas de infertilidade da mulher, e nos homens, quais seriam os efeitos? Todos os outros, né? Você pode ter calcificação, você pode ter convulsão, baixa estatura, osteoporose, que é raro não acontecer nos homens, anemia crônica, perda de peso, né? Às vezes um mal-estar, uma coisa mal definida, né? Tá sempre com mal-estar, um desconforto abdominal, né? Claro que tem várias outras coisas que são mais prevalentes, que tem que ser pensada em caráter individual, né? Mas de uma forma geral, falando em população com populações grandes, seriam esses sintomas. Tem alguma pesquisa relacionada, você falou que ainda não se conhece o motivo da doença, o que é que causa, se é uma enzima, se é uma alergia, o que é. Mas tem alguma pesquisa procurando uma cura, um remédio, uma droga? Com certeza tem. Tem, né? Tem muitas pesquisas procurando o mecanismo fisiopatológico, que pode ser a falta de uma enzima, pode ser uma reação mediada pelo sistema imune, não alergia, isso é fato. A doença celíaca não é alergia ao glúten, né? Mas existem várias pesquisas tentando achar quais são os fatores de risco para a doença celíaca, né? E, sobretudo, qual é a cura. Então, daqui a uns anos, a gente vai ter, também mais próximo aí, de algum tratamento que não seja só a dieta, né? Você, numa das consultas de minha filha, você falou, né, que basicamente a doença celíaca tem esses dois marcadores, e que, aí me perdoe realmente a lembrança falha, mas parece que ela era de um tipo e não do outro, e que esse tipo era mais favorável a uma possível futura obtenção de uma cura. Qual é a diferença desses dois marcadores? Ou seja, não sei se eu estou me fazendo claro, né? Quem efetivamente são os dois marcadores que desenvolvem a doença? É um ou outro? Se é de um, qual a diferença do outro? Peraí, só vou tentar contextualizar para ficar claro. A gente está falando marcador genético é uma coisa, né? Nem todo mundo precisa fazer a investigação do HLA. Por exemplo, uma pessoa chega aqui para investigar a doença celíaca, a gente vai fazer a sorologia, né? A sorologia sendo positiva, vai se indicar a biópsia. E às vezes, se você não tiver sorologia, você pode fazer a direta biópsia, dependendo de cada caso. Isso aí é individual, tem que ser pensado, mas a rotina, o protocolo é esse: sorologia positiva, se fazer a biópsia. Não estou falando de o HLA. O HLA ele não entra no rastreio da doença celíaca clinicamente, no critério individual, né? A gente pode fazer quando a gente vai investigando os familiares, né? Porque não é um exame que está facilmente acessível, e ele não é o que vai fechar o diagnóstico. Como eu já falei, marcador genético, HLA, você tem na população que nunca vai desenvolver essa doença celíaca também. Mas a gente sabe que todo celíaco, ele é HLA DQ2 ou ele é DQ8. Mas, de modo inverso, eu tendo DQ2 ou DQ8, eu não necessariamente vou ter a doença celíaca, né? Mas se eu for celíaco, necessariamente eu sou um dos dois. Então a minha pergunta é, qual a diferença de um celíaco que é DQ2 de um celíaco que é DQ8? Não tem diferença. O que a gente sabe é assim, o DQ8, ele é menos prevalente. Os celíacos geralmente são mais DQ2. Ele tem uma predisposição maior, vou usar esse termo entre aspas, mas a gente pode dizer assim, que é muito mais prevalente o DQ2 do que o DQ8 nos celíacos.
a gente sabe que as investigações, existe muito trabalho em andamento, né? Doença celíaca é uma das doenças muito estudadas, que à luz do conhecimento atual, o tratamento é a dieta rigorosa, né? Graças a Deus, hoje a gente tem muitos produtos no mercado. Realmente. Eu queria depois lhe devolver a pergunta e falar como é que é fazer a dieta, né? Porque eu acredito que tem alguns ouvintes que estão aqui, estão se questionando que é difícil demais, então eu queria devolver para o pai do paciente como é que é fazer a dieta. Uma coisa que eu sei que é ruim na dieta é que não pode tomar cerveja. Então deixa eu já lhe responder, Adelma. No caso específico da minha filha, é muito fácil. Porque da dieta tem glúten, a única coisa que ela ainda comia quando era, antes da gente descobrir, era o pão. E mesmo assim ela nunca foi muito chegada em pão. Né? Eu e minha esposa somos nordestinos, então a tapioca e o cuscuz é muito presente na e ela sempre comeu muito. Então, e de uns anos pra cá realmente é muito fácil encontrar produtos sem glúten né, no mercado. A única coisa assim realmente ruim é que os produtos com glúten ainda tem um sabor um pouco diferente, uma textura um pouco diferente, que realmente muita gente não gosta. Mas no geral é muito fácil. Realmente, no começo eu me preocupei quando houve a suspeita, mas hoje eu sou muito tranquilo quanto a isso. Eu queria fazer essa pergunta para que os ouvintes pudessem escutar isso, porque eu sabia que o seu depoimento era positivo, né? Nunca, no primeiro momento a gente tem impacto, a gente tenta minimizar, fortalecer aquela família, né? Eu sempre digo que tem uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia ruim é que vai precisar fazer a dieta. E a notícia boa é que é só fazer a dieta. É a mesma notícia vista de focos diferentes, né? Não vão precisar tomar injeções, não vão precisar tomar remédios, né? E que a gente vai conseguir ficar muito bem sem nenhum outro tratamento doloroso. Eu queria seu depoimento, que eu sabia que era assim, a família leva muito tranquilamente e faz corretamente, que ela sempre tem a sorologia de acompanhamento, sempre ficou negativa depois que iniciou o tratamento. E ajuda também os ouvintes, né? Isso. Adelma, tem relação mesmo essa retirada do glúten na textura e no sabor dos alimentos? É porque o produto que se substitui, né, geralmente é a farinha de arroz, né? Você utiliza arroz, milho, para fazer farinhas parecidas com a farinha que é extraída a partir do trigo, né? Então muda um pouco. A textura não tanto, mas o sabor muda um pouco. Mas eu confesso que excepcionalmente eu como o macarrão sem glúten e que assim não percebo que é o macarrão sem glúten. No caso específico do macarrão, a diferença de sabor é muito, muito pequena. A diferença aparece mais naqueles produtos preparados. Você vai, por exemplo, fazer um bolo, você vai usar farinha de arroz, realmente o sabor é diferente, mas como tudo é questão de gosto. A minha filha, por exemplo, adora o waffle que eu faço com farinha de arroz, né? Então assim, é muito questão de gosto. Tem várias guloseimas que não tem glúten, só saber, guloseimas às vezes muito acessíveis que a gente não sabia. E aqui eu queria pedir licença para falar. De 2003 para cá a gente tem uma lei federal que estabelece todo produto industrializado, ele tem que ter no rótulo, contém glúten ou não contém glúten. Então é lei, né? Tem que estar lá, contém glúten ou não contém glúten. Se for contaminação, contém glúten. Eles colocam lá, contém glúten. Isso é verdade. Mesmo que tenha rastros, eu lembro que um produto é aquelas batatas fritas, né? Que vem naqueles tubos. A gente passa a prestar atenção no rótulo e antes não tinha, ou melhor, tinha que não continha glúten e de um tempo para cá passou a conter glúten. E eu liguei para o 0800 dele e eles disseram que era por questão de contaminação. Isso. Mas assim, Adelma, uma coisa que me preocupa, e aí eu gostaria de saber a tua experiência como médica, é porque, por exemplo, no comércio, você vai num shopping center, vai naquelas lanchonetes, não sei o que, pergunta, ninguém sabe responder se aquele produto tem glúten. Como é que vocês... E é mais grave ainda, às vezes responde sem ter a certeza. Isso. Né? Eu vejo muito isso em relação ao leite. Tem sorveteria que fala assim, não, pode comer, se tiver alergia a leite, pode comer que não tem lactose, não tem nada a ver. Lactose é outra situação, né? Eu já ouvi isso estando comprando sorvete, a pessoa falando isso do meu lado, eu digo, ele não fale isso, né? Que ele pode ter uma reação grave, né? Eu estava lá como um usuário qualquer. Então é difícil. Num primeiro momento é comer no restaurante que saiba, né, realmente, porque, por exemplo, o trigo muitas vezes é utilizado para engrossar os caldos, né? Você faz um caldo mais fino e engrossa aquele caldo com o trigo.
Então é muito complicado comer fora de casa, a não ser hoje nos grandes centros. São Paulo tem restaurantes sem glúten, né? Que é bastante seguro. Mas aqui a gente não vai encontrar isso, nas cidades menores a gente não vai encontrar, né? Então tem um cuidado realmente por conta da contaminação. Então tem que ter muita segurança quando for comer fora. E é interessante como essa cultura entrou na vida da gente. A gente teve recente a festa de confraternização do nosso combativo sindicato, a SESDUF, ligado Andes, e uma das coisas que foi perguntada era as restrições, porque o jantar foi de massas. E aí é interessante como isso já está fazendo parte da nossa cultura. Que bom, né? Que bom. Quanto mais o esclarecimento, mais essa ficar claro para as pessoas que doença celíaca existe, é um fato, está entre nós, mais as pessoas vão aceitar e não vão afastar do convívio. É uma coisa muito importante dizer. O doente celíaco, ele tem que frequentar a escola normalmente, ele tem que lanchar com as outras crianças. E apesar de ser chamada doença, não é transmitida. Não é contagiosa, de jeito nenhum. Né? A gente não orienta a excluir de festinha, a gente não orienta a lanchar separado dos coleguinhas da escola. Eles têm que se sentir incluídos, né? Claro, quando a criança é muito pequena tem que ter uma supervisão, porque ele vai largar o lanchinho dele e vai pegar o biscoito do colega, né? Mas a criança sempre orientada de uma forma tranquila para não se sentir marginalizada e ela mesma não se excluir também. Adélma, tu podia falar de levantamentos de incidência dessa doença? Aqui em Roraima vocês têm algum trabalho de pesquisa? Não tem levantamento. E alguma orientação a pacientes? Tem algum trabalho que vocês desenvolvem para disseminar a cultura na nossa população? Não tem. Em relação à doença celíaca, não tem nenhum trabalho em andamento em Roraima, nem para disseminar o conhecimento, nem para fazer o acompanhamento desses pacientes de uma forma coletiva. Eu fiz a pergunta porque a gente tem 2 centros aqui interessantes, porque a gente tem uma casa só para tratar de indígenas. Eu acho que seria tiver chance de fazer uma pesquisa com eles, e a gente trata muito de Yanomamis e Wapichanas, que tem um estilo bastante diferente dos outros. Só que para qualquer pesquisa envolvendo indígena, o Conselho de Ética, né, são vários passos a se seguir. E o Comitê de Ética, para aprovar aquele trabalho, necessariamente tem que ser remetido para Brasília. Ele não pode ser o Comitê de Ética local da universidade. Então tem um pouco de dificuldade, né, para fazer os trabalhos com a população indígena aqui do norte. Mas esse trabalho poderia ser feito no hospital? Existe alguma restrição ética para fazer tipo esse controle a nível hospitalar? Apesar de você ter dito que não é feito, existe algum controle, alguma restrição? Todo trabalho tem que ser, antes de você começar a execução dele, né, tem que ser submetido e aprovado pelo Comitê de Ética. Se nessa população alta tiver conteúdo indígena, mesmo que seja no hospital infantil... Mas regra geral, você clinicando no hospital, você poderia solicitar esse exame e de certa forma fazer um levantamento? Para fazer um levantamento, não. Não, né? Solicitar a nível individual. Toda vez que quiser fazer um levantamento populacional, tem que submeter um protocolo para o Comitê de Ética. Primeiro do hospital e depois da universidade, a qual o trabalho vai estar vinculado. Eu lembrei aqui de um artigo que tem na Scientific American de setembro, onde eles mostram a relação de pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica com incidência de diabetes e pressão. E eles mostram lá uma curva bem acentuada de que a incidência do paciente depois que ele faz essa cirurgia, essa redução, cai bastante os níveis dele, tanto de diabetes quanto de hipertensão arterial, essas coisas. Então, como a população que eles pesquisaram é pequena, eles não afirmam categoricamente que há uma relação direta. Tem algum trabalho relacionado com isso a respeito da doença celíaca? Porque a doença bariátrica tá uma coisa comum pra gente. Sim, tanto que hoje se sabe que a população que fez o diagnóstico de doença celíaca tem um trabalho bem interessante de 2016, eu me lembrei agora, que ele compara os pacientes, fizeram investigação populacional, crianças que idade escolar, né, que se submeteram, os pais deixaram, tem que ter consentido fazer o rastreio para a doença celíaca. Foram encontrados, se eu não me engano, 12 pacientes dentro desse grupo. E foi seguido esses pacientes
fizeram dieta 100%, né? Cresceram. No futuro, nenhum deles fizeram a dieta, teve diabetes. No grupo que não houve consentimento para fazer a pesquisa de doença celíaca, houve a incidência de 0,9, se eu não me engano, de diabetes mellitus tipo 1. Ou seja, a gente sabe que a doença celíaca, ela tem, não tratada, ela predispõe às doenças autoimunes, que é a diabetes tipo 1, né? Então, aqueles que não fizeram rastreio, né, provavelmente poderia ter algum celíaco ali no meio, que é tanto que você teve... Então, o não controle da doença celíaca, você também não exerce um controle sobre as doenças autoimunes que teriam esse mecanismo, né? Então, naquela população que foi doença celíaca e que seguiu a dieta, você teve a incidência foi 0 de diabetes mellitus tipo 1. E no outro que não permitiu, você teve um pouco de incidência. Apesar de ser pequeno, 0,9, sim, é um indício de relação direta, né? Estatisticamente ainda é pequeno. Tu sabe de quanto foi essa população? Não vou me lembrar aqui agora, né? Tá. Foi um trabalho de 2016. E aí eu lembrei agora da pergunta que eu acho curioso. Existe obeso com doença celíaca? Porque como tá ligado a uma dieta, a gente já imagina, eu vou fazer dieta. A dieta implica na obesidade, né? Existe obeso com doença celíaca? Eu achei graça porque existe, né? Eu tinha tenho um paciente que já virou adulto, não é mais meu paciente, né? Que teve uma forma clássica e que virou um adulto com obesidade importante, celíaco, mas que também não segue a dieta, né? E eu achava que isso era eu sempre achei estranho. E num evento conversando com outras pessoas, né, outros gastropediatras, existe, não é um caso só, são vários casos de obesos que têm doença celíaca, ou celíacos que têm obesidade. E né? Como é que é feito, como é o processo de absorção, já que... São os celíacos, por isso que eu inverti talvez a ordem, celíacos que com o passar do tempo eles não comem o glúten, mas eles comem outra coisa. Esse meu paciente específico, ele transgride, né? Ele entrou na adolescência que falou da sua cerveja aí, né? Então, ele transgredia. Mas vários outros mesmo lembrei que não de uma pergunta que eu sejam... queria fazer, Adelma. Uma das formas de você, digamos assim, curar uma doença é submeter o paciente àquela doença, né? O caso de, por exemplo, de vacinas, você tem os vírus adormecidos, né? Uhum. Será que a presença, a falta de seguir à risca a dieta, mantendo o consumo de glúten, não pode, de certa forma, curar a doença, não? Você sabe alguma coisa? Não pode. Não pode, eu estou lhe entendendo. Dizer que manter uma exposição pequena, né? Pelo contrário, essa exposição pequena gera no paciente todo o risco de desenvolver aquelas outras doenças associadas a maior incidência de doença celíaca. Eu vou aproveitar esse gancho de me lembrar, os pacientes que têm a trissomia do 21, pacientes que têm síndrome de Down, eles têm uma maior chance de desenvolver doença celíaca, como têm uma maior chance de desenvolver as doenças autoimunes, as outras doenças autoimunes, como tireoidite, diabetes. Então, eles, né, devem ser, a cada 2 anos, feita sorologia para a doença celíaca, né? Que é aquele exame que é feito do sangue, não estou falando rastreamento genético, não. Sorologia para doença celíaca é o protocolo a cada 2 anos. Pacientes que têm trissomia do 21, aqui fica o recado, né? Eles devem ser rastreados para a doença celíaca. Adelma, no teu acompanhamento, o que é hoje o estado da arte em pesquisas para a doença celíaca? O que é que você está procurando? Porque você falou que não se sabe ainda o que é que o pessoal tem trabalhado diretamente mais no estado da arte que a gente tem hoje de pesquisa. Pesquisa de epidemiologia, de incidência entre gêmeos, entre etnias, isso aí já está muito bem consubstanciado na etnias, consubstanciado no mundo acadêmico. Mas o que se procura é descobrir a parte ortomolecular, né? Como é que é a fisiopatologia molecular da doença celíaca? Porque tem pessoas que têm uma forma de calcificação do lobo occipital, né? Dentro da parte posterior do cérebro, e tem pessoas que vão desenvolver diarreia, né? Por que é que leva uma coisa a outra? Então as pesquisas se concentram aí, porque a partir daí
tentar chegar a algum mecanismo de prevenção da doença celíaca, né? E de tratamento que não seja só exclusão da dieta, né? Dieta de exclusão, perdão. E aqui no Brasil, qual é a universidade, o centro que é ponta de lança em pesquisas de doença celíaca? A gente tem 2 grandes centros, né, que todos 2 ficam em São Paulo, tanto da Unifesp quanto da USP, e tem muitas publicações, eles têm muitas publicações em doença celíaca. Mas tem vários centros, como no Rio Grande do Sul, né, Brasília, esse trabalho de fertilidade também foi uma pesquisadora da Bahia. Então a gente tem doença celíaca, Recife, a gente tem alguns trabalhos de lá, então tem espalhado no Brasil inteiro, né? Mas o pessoal da Unifesp publica muito em relação à doença celíaca. Bem interessante, Adelma. Olha, e além de esclarecer, ainda passou a experiência do professor Luiz Henrique quanto à dieta. Adelma, a gente agradece muito você ter aceitado o convite, os esclarecimentos e a parte didática da tua entrevista. Foi muito boa. Eu tenho medo de às vezes tender muito para uma consulta, sabe? Mas não, a gente tratou bastante de ciência. Obrigado por ter nos atendido. E o meu muito obrigado é especial, né? Por não só por ter aceito o convite, por ser também a pediatra e mãe da melhor amiga de minha filha. Obrigado. Ele está dedurando tudo aqui. Eu que agradeço a vocês essa oportunidade de falar, né? De falar de doença realmente celíaca e também fazer um contraponto ao modismo de retirar o glúten da dieta. O glúten faz parte de vários cereais. A gente tem um trabalho muito recente desse ano mostrando que a retirada do glúten aumentou as doenças cardiovasculares nos adultos, né? A retirada do glúten no adulto. Então, isso por quê? Porque você tira os cereais da dieta, que a gente sabe que a quantidade de fibra é bem maior no cereal, a fibra atrapalha a absorção das gorduras, né? Então, a gente tem que estar atento e pensar, né, que saúde é muito bom e quem tem deve cuidar. Então a gente não pode cair em modismo. Ok, agradecemos aos ouvintes e contamos com vocês na próxima terça-feira aqui no Por Dentro da Ciência, uma iniciativa do Departamento de Física da Universidade Federal de Roraima. Eu, o professor Roberto Câmara e o professor Luiz Henrique na apresentação. Contamos com vocês. Bom dia. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças às 10 horas pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.